população do Estado deve assistir nos próximos dias aí um debate sobre a questão do IGPREV, ou seja, é um debate, na verdade, que não interessa apenas ao governo, no ponto de vista político e administrativo, ou só aos servidores públicos e aposentados e pensionistas do IGPREV. Interessa sim à população, porque um prejuízo no IGPREV, quem cobre é a população. O governo do Estado é obrigado a pagar aposentadorias e pensões, independentemente de o IGPREV ter dinheiro ou não. Então, essa despesa cai novamente no colo da população, que já paga 2/3 da contribuição para a aposentadoria dos servidores, aposentadoria e pensão dos servidores. Então, é uma situação que envolve a população, apesar de, nesse debate, infelizmente, não ter a presença dos representantes dos eleitores, ou seja, dos representantes da população, que é os deputados. Os deputados estão assistindo de camarote esse debate e eles que são os representantes da população do Estado no poder legislativo. Então, eles estão fora disso aí como se não fosse com eles, ou seja, então a população do Estado está completamente alijada desse debate que se dá entre governo, poder executivo e os representantes, os líderes sindicais, representantes das categorias. E o que está em jogo? Só para você ter ideia, o IGPREV hoje, a informação de ontem, tem 19 mil aposentados e pensionistas. Só que o governo do Estado tem ativos 28 mil servidores, ou seja, são 28 mil servidores que contribuem para o IGPREV para ajudar a bancar essas 19 mil aposentadorias e pensões. Ou seja, já se tem um aposentado para cada um servidor e meio. Daqui a pouco as duas curvas se cruzam. E aí será um prejuízo na certa. Um prejuízo que o IGPREV já tem bancado, tem verificado no IGPREV nos últimos anos. Só para você ter ideia, em 2019, o IGPREV tinha de aplicações ali no banco 4 bilhões de reais. Em 2021, quando assumiu o governador Wanderlei Barbosa, o IGPREV fechou o ano com a aplicação de 3 bilhões e 800 milhões, ou seja, em 2 anos perdeu 200 milhões de reais. Isso por quê? Porque o IGPREV ia lá nas aplicações, pegava o dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões, porque o governo não repassava as contribuições patronais nem a contribuição do servidor que ele retirava nos contra-cheques dos funcionários. Então, isso aí lá em Marcelo Miranda foi escândalo. O Marcelo terminou negociando esse passivo aí e não pagou. Negociou 4 vezes e não pagou. O Wanderlei está pagando essa contribuição patronal. No ano passado ele pagou quase 1 bilhão de reais de contribuição atrasada. E com isso o fundo recuperou as suas aplicações. Hoje, no mês de junho, balanço de janeiro a junho, publicado na semana passada, o IGPREV já mostrava ali, já registrava aplicações de 4 bilhões e 200 milhões, ou seja, 200 milhões a mais com que fechou o primeiro quadrimestre de 2023, ou seja, abril de 2023, não é? E 400 milhões a mais do que fechou dezembro de 2022. Então, o IGPREV está ganhando fôlego na questão das aplicações. Mas é preciso essa reforma da Previdência do IGPREV, porque senão a coisa vai para o buraco. Nessa questão da reforma, o governo, na verdade, está apenas cumprindo o que determina aquela lei complementar e aquela PEC que criou a reforma da Previdência. O governo está atrasado nesse aspecto. Evidentemente que tem algumas coisas, apesar de terem sido discutidas e chegadas a um consenso aí nesse primeiro semestre, tem coisas ainda que estão pegando na questão da reforma, que é a questão do ágio, né? Os servidores querem um ágio de apenas 20%, ou seja, do tempo, o tempo que está faltando até entrar em vigor a PEC, eles querem um ágio de apenas 20%, e o governo sinaliza com um ágio de 50%. Eu acho que é nesse ponto que a coisa vai pegar. Só que o governo tem maioria, ou seja, quase unanimidade na Assembleia, e os deputados não têm discutido nada que o governo tem encaminhado ali. Então, evidentemente, que essa reforma, neste caso, vai ser aprovada quase por unanimidade para o bem, apesar de ter muitas matérias do governo serem aprovadas lá na Assembleia com resultados previsíveis e discutíveis. Então, tá aí. Nas próximas 2 semanas, o governo deve encaminhar essa reforma, torcer para que servidores públicos e governo cheguem a um consenso com prudência e ponderação, que é o melhor para a população do Estado.